Olá, tudo bem? Estamos dando início ao nosso curso de Atos 2. Atos 2 porque em Atos 1 estudamos Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 8. Agora, em Atos 2, vamos começar a estudar os capítulos 9 ao 28. Então, é um prazer ter você aqui participando desse mais um curso da Sercris conosco. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, para que realmente você possa usar todo esse aprendizado de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Então, hoje é a nossa primeira aula, então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos e eu convido você a pausar esse vídeo e ler com calma os versículos 1 a 9. Atos capítulo 9 está tratando a conversão do apóstolo Paulo, né? Então, antes de Paulo ser o grande apóstolo de Jesus, ele era um perseguidor da igreja e Paulo, né, era chamado de Saulo. Saulo ou Paulo é a conversão mais famosa do Novo Testamento. Lucas, o autor do livro de Atos, vai chamando Paulo pelo nome hebraico, Saulo, que também é o mesmo nome Saul no Velho Testamento, como por exemplo o rei Saul, até o capítulo 19 de Atos, até o capítulo 13 de Atos. Então, Atos 9 a 13, Lucas chama Paulo pelo nome hebraico Saulo. E depois, no capítulo 13, durante o início da primeira viagem missionária, parece que Paulo assume o seu apostolado, começa a agir como um apóstolo, e diante disso, Lucas começa então a chamar Paulo pelo nome grego, pelo nome Paulo, né? Ambos, né, Saulo ou Paulo, quer dizer chamado de Deus, que tem muito a ver com o próprio apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus para ser um apóstolo principalmente para os gentios. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade da Cilícia, uma cidade que era colônia romana. E os pais de Paulo eram judeus. Então Paulo é judeu. Mas mesmo sendo judeu, Paulo recebeu o título de cidadão romano. Então Paulo era tanto judeu como cidadão romano. Ele era judeu por ser da tribo de Benjamim, você pode ver isso em Filipenses capítulo 3, versículo 5, mas também era cidadão romano por ter recebido esse título de Roma. Então, se olharmos no mapa do Império Romano, Jerusalém está bem aqui, né, nesse cantinho aqui ao leste do Mar Mediterrâneo, e um pouquinho mais para cima, né, dentro da Ásia, a gente tem a cidade de Tarso. Então, o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, essa região conhecida como Cilícia, e foi instruído por judeus em Jerusalém. Como eu já disse, ele recebeu o título de cidadão romano, e isso era uma grande conquista na época do Império Romano. Se olharmos o livro de Atos, capítulo 23, versículo 6, Paulo falando um pouco da sua vida, nos capítulos 22, 23, ele fala que ele era fariseu. Então, ele pertencia à seita dos fariseus dentro do judaísmo. E ele fala que ele estudou nas melhores escolas rabínicas, né, em Jerusalém. Ele foi instruído pelo rabino Gamaliel. Então, que era considerado um dos melhores professores de judaísmo na época de Paulo. Então, podemos dizer que Paulo era um cidadão de três mundos. Paulo era um cidadão do mundo romano, porque ele recebeu o título de cidadão romano. Paulo era um cidadão do mundo grego, porque ele provavelmente falava grego, escreveu todas as cartas do Novo Testamento em grego. E Paulo também era um cidadão do mundo hebraico, sendo fariseu, sendo israelita, como já falei, da tribo de Benjamim. Ele foi instruído por rabinos que ensinaram Paulo
a se comportar como um judeu. Paulo viu seus melhores amigos se afastando do judaísmo para seguirem um humilde carpinteiro chamado Jesus. Diante disso, ele começou uma batalha violenta contra esses cristãos. Então, ele recebe autorização dos judeus para começar a perseguir os cristãos que estavam realmente saindo, principalmente judeus que estavam saindo do judaísmo para seguir o cristianismo. Você encontra um pouco da história de Paulo, não só no capítulo 9 aí que estamos estudando, mas também lendo os capítulos 22 e 26 de Atos. Então, se você quiser, mais uma vez, fazer uma pausa nesse vídeo e ler Atos capítulo 22, versículos de 1 a 21 e 26, de 1 a 23, você vai encontrar um pouco mais da vida, da história, de tudo isso que eu falei de Paulo, quando ele faz alguns relatos, ok? Então, sinta-se à vontade para ler esses textos de Atos se for do seu interesse. Dando continuidade ao capítulo 9, né? Então, Paulo está indo para a cidade de Damasco, na Síria, né? Para perseguir alguns cristãos. Então, Damasco é a atual capital da Síria, né? Ao norte de Israel. Damasco, então, era uma importante cidade do Império Romano, mais ou menos 220 quilômetros da cidade de Jerusalém. E Paulo está indo para Damasco a fim de prender alguns cristãos, principalmente cristãos judeus. Só que, no meio do caminho, Paulo vê uma grande luz vindo do céu. Ele cai por terra, ele pergunta o que está acontecendo e ele ouve uma voz de Jesus. Jesus falando com ele nessa estrada aqui em Damasco. Então podemos ver aqui, ó, Damasco ao norte aqui de Jerusalém, né? Paulo tinha visto o testemunho de Gamaliel, dizendo que se os cristãos estivessem sendo usados por Deus, o evangelho não seria frustrado. Depois ele ouviu o testemunho poderoso de Estevão, até que Estevão foi assassinado com o consentimento de Paulo. E agora Paulo tem um encontro pessoal com Jesus nesse caminho para a cidade de Damasco, enquanto ele está indo perseguir outros discípulos de Jesus. Eu imagino o impacto que pode ter sido na vida de Paulo. Imagina você estar indo para uma cidade para perseguir cristãos que estão se dizendo discípulos de Jesus. E Paulo tinha problema com Jesus, como todo judeu, porque Jesus testemunhava para todo mundo que ele foi enviado por Deus, e eles não acreditavam nisso, que ele era o Messias, o Salvador do mundo. E agora, Paulo, depois de forma tão incisiva perseguir os cristãos, agora ele está falando com um Jesus que provavelmente ele viu morto numa cruz alguns anos atrás. Então, capítulo 9 está contando toda essa história de Paulo. E no versículo 5, quando Paulo vê essa luz, quando ele vê que algo estranho está acontecendo, ele pergunta quem está falando. E Jesus responde: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, imagina Paulo, né, perseguindo Jesus, achando que Jesus é um falso profeta, e agora ele está ouvindo a própria voz de Jesus. Como eu disse, o Jesus que provavelmente ele viu alguns anos atrás, ou alguns meses, a gente não tem como afirmar quanto tempo se passou da morte de Jesus até a conversão do apóstolo Paulo, mas ele estava lutando contra Cristo e agora estava tendo a certeza que Jesus havia verdadeiramente ressuscitado. O versículo 9 fala que por 3 dias Paulo esteve cego. Ele ficou sem comer e sem beber. Imagino que ele precisava
meditar e refletir sobre muitas coisas, coisas profundas, como o fato de esse Jesus em quem ele achava que era um falso profeta agora ser o verdadeiro Filho de Deus. Paulo tinha a opção de não crer nesta visão, não crer em Jesus e continuar se tornando um discípulo dos fariseus, de Gamaliel, do judaísmo e continuar perseguindo a igreja. Ou, agora ele está tendo a opção de, diante de tudo isso, se tornar um discípulo de Jesus. Eu pergunto para você, por que Jesus apareceu para Saulo ou para Paulo no caminho para Damasco? O próprio Jesus vai responder isso nos relatos de Paulo, no capítulo 26 de Atos, versículo 16. Atos 26, 16, a Bíblia diz: Mas levanta-te, firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Paulo está relatando aqui que Jesus apareceu para ele, para quê? Versículo 16: Para te constituir ministro e testemunha. Então, o primeiro motivo que Jesus apareceu para Paulo foi para qualificá-lo como testemunha de Jesus. Testemunha é uma outra palavra para apóstolo, porque a função principal dos apóstolos era testemunhar que Jesus havia sido morto, porém ressuscitou. Muitos viram Jesus morto na cruz, mas poucos viram Jesus ressuscitado. Muitos viram Jesus morto numa cruz, mas poucos conversaram com Jesus alguns dias depois da ressurreição de Jesus. Tanto que em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, já vimos isso em aulas anteriores, que alguém para ser um apóstolo, quando foi substituir o apóstolo Judas Iscariote, que havia se matado, precisava ser um testemunha ocular, ter visto Jesus durante o seu ministério, morto na cruz e ressuscitado. Paulo conversou com Jesus na estrada para Damasco. Paulo foi um testemunho escolhido por Jesus. Um segundo motivo, nesse mesmo capítulo 26, no versículo 17, Jesus fala que ele escolheu Paulo para ser testemunha aos gentios. Jesus iria enviar Paulo como um testemunha, como um apóstolo aos gentios. A gente tem o apóstolo Pedro pregando para os judeus. A maioria dos 12 apóstolos estão pregando para os judeus. E agora Paulo foi escolhido por Jesus para pregar aos gentios. Lógico, ele vai pregar para os judeus, a gente vai estudar as viagens missionárias de Paulo, mas você vai ver que sempre que Paulo chega numa cidade, ele vai primeiro numa sinagoga pregar para os judeus. Só depois que ele é rejeitado na sinagoga que ele vai pregar para os gentios. Paulo entende que o seu ministério é pregar para os incircuncisos, para aquele povo que não era circuncidado, para o povo gentil. E Paulo vai cumprir esse seu ministério. E um terceiro motivo que Jesus fala porque ele apareceu para Paulo foi para que ele pudesse, versículo 17 e 18 aí de Atos 26, fala que Jesus apareceu para que ele pudesse abrir os olhos dos gentios para o evangelho. Ninguém melhor do que Paulo para chamar os gentios das trevas para a luz, das garras de Satanás para os braços de Deus Pai. Por quê? Porque Paulo foi alguém que perseguiu a igreja. Paulo foi alguém que não acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. E quando ele falava com alguém que não cria em Jesus, ele sabia muito bem o que essa pessoa pensava. Ele entendia por que essa pessoa não cria no Evangelho. Por isso que
ele se torna uma ótima testemunha para aqueles que estão afastados de Deus possam receber o perdão de pecados. Então, Paulo foi chamado também para ser testemunha de Jesus aos gentios para abrirem seus olhos, para saírem das trevas para a luz. Continuando no texto de Atos, capítulo 9, Deus usou um homem chamado Ananias para pregar o evangelho para Paulo. Jesus aparece na estrada para Paulo, mas Jesus não prega o evangelho para Paulo. Jesus fala para Paulo entrar na cidade de Damasco e Deus mandaria alguém para dar instruções do que era necessário o apóstolo Paulo, no caso aqui ainda Saulo, fazer para se tornar um discípulo de Jesus. Jesus tinha toda a autoridade para ter perdoado os pecados de Paulo, para ter ensinado pessoalmente o evangelho para Paulo. Porém, Jesus faz com que Paulo aprenda o evangelho da maneira natural, como hoje em dia qualquer pessoa possa aprender, sentando com um discípulo de Jesus e aprendendo o evangelho desse discípulo de Jesus. E Ananias, então, vai ser usado para isso. Quem é ou quem era esse Ananias? Não temos muita informação. A Bíblia não fala muito sobre Ananias. Ananias aparece aqui no capítulo 9 de Atos. Depois Paulo vai falar um pouquinho dele no capítulo 22, versículo 12. Fala que Ananias era um homem chamado por Deus, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus. Então, Ananias era um judeu que se tornou discípulo de Jesus. Era uma pessoa de bom testemunho, alguém que realmente era fiel, a ponto de ser chamado por Jesus para pregar o evangelho para Saulo. Eu só quero chamar a sua atenção aqui para você não confundir esse Ananias com o Ananias lá do capítulo 5 de Atos, esposo de Safira. Aquele lá é um outro Ananias que no capítulo 5 foi morto por ter mentido para Deus, tentado enganar o Espírito Santo de Deus e foi morto. Então aqui é outro Ananias, não tem nada a ver com Ananias de Atos capítulo 5, correto? Como a Bíblia é um livro verdadeiro, que relata o ser humano como o ser humano é, né? A Bíblia não tenta mascarar as coisas. Ela não tenta mostrar os cristãos como super-heróis, né? Como um herói da Marvel, da DC. A Bíblia fala que você e eu somos pessoas sujeitas a falhas, a frustrações e uma série de outras coisas. Então, a Bíblia mostra muito claro que quando Deus chamou Ananias e pediu para Ananias ir até a rua chamada Direita, né? Essa rua ainda existe na cidade de Damasco, né? Como eu já disse, Damasco é a capital da Síria, né? É uma rua pequena, uma rua com apenas 5 esquinas. Quando Jesus pediu para que Ananias fosse até essa rua procurar por Saulo e ensinar o evangelho para Saulo, qual foi a reação de Ananias? Né? Ele disse: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males esse Saulo tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele veio aqui em Damasco com ordem dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o nome de Jesus. Então, Ananias relutou, né? Relutou em querer ir até Saulo falar de Jesus para Saulo, com medo de ser morto pelo próprio Saulo. Mas enquanto Ananias estava olhando para o passado, enquanto o que Paulo ou que Saulo já tinha feito contra a igreja, Deus está olhando para o futuro, do que ele pode fazer na vida de alguém que se entrega a ele. E os versículos 15 e 16 de 9, Jesus responde para Ananias: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido,
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Jesus deixa claro para Ananias que ele podia ir, que não ia acontecer nada com Ananias, porque Deus estava dando a Saulo a oportunidade de uma conversão, para poder trabalhar agora com o futuro de Saulo. E Ananias então aceita o chamado, a missão de Jesus e vai até Saulo, impõe as mãos sobre Saulo, e o texto fala que Saulo estava cego, e com a imposição das mãos de Ananias, foi uma maneira com a qual Deus recuperou a vista para Paulo, né? Então, por que Ananias impôs as mãos sobre Saulo? Não foi para transmitir dons milagrosos, não foi para fazer nada além de fazer Paulo recuperar a visão. O versículo 12 fala que Saulo já tinha visto numa visão um homem chamado Ananias impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a visão. Lembra que ele ficou 3 dias cego, né? Paulo ficou 3 dias sem enxergar. Então, Paulo precisava ouvir o evangelho para poder ser batizado e receber o perdão de pecados. Então, Ananias impõe as mãos sobre Paulo e Paulo recupera a visão. Uma outra pergunta que eu gostaria que você refletisse é: Saulo foi salvo na estrada para Damasco, quando ele teve aquele encontro com Jesus? Ou Saulo foi salvo, ou seja, recebeu o perdão de pecados, quando ele foi batizado por Ananias? Estou dando um tempo para você pensar. O que você acha? Quando foi que Saulo recebeu o perdão de pecados? Quando ele teve o seu encontro com Jesus? Ou quando ele foi batizado? Eu vou deixar que a própria palavra de Deus responda. Atos capítulo 22, versículo 16, Paulo falando sobre o seu batismo, ele diz que Ananias chegou e perguntou para Paulo: E agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Lava os teus pecados no nome de Jesus. Então, mesmo Paulo tendo conversado pessoalmente com Jesus na estrada para Damasco, mesmo Jesus tendo autoridade para perdoar os pecados de Paulo na estrada para Damasco, Jesus deixou que um homem como Ananias pregasse o evangelho de forma natural para Paulo. E Ananias pregou e batizou Paulo para que Paulo pudesse receber o perdão de pecados. Jesus já tinha prometido em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, ele já tinha dado a seguinte ordem: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E Jesus, então, não passa por cima do seu mandamento. Como eu já disse, Jesus tinha toda a autoridade como Jesus, como Deus, para perdoar os pecados de Paulo na estrada de Damasco. Porém, ele deixa que Paulo seja batizado nas águas para receber o perdão de pecado como todo mundo. E a consequência disso é que logo depois do seu batismo, o versículo 20 de Atos, capítulo 9, fala: Logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, um pouco depois do seu batismo, Paulo, ou Saulo ainda, né, vamos chamá-lo assim, continuou em Damasco falando, pregando sobre Jesus, pregando que agora ele, perseguidor da igreja, agora é um discípulo de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 6, mais uma vez, sinta-se à vontade para pausar esse vídeo e ler com calma 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 6. Paulo vai dizer que ele aprendeu
tudo que praticamente ele aprendeu sobre Jesus, quando ele foi levado pelo próprio Cristo nos céus. Paulo fala que ele sofreu uma espécie de um arrebatamento, aonde ele foi levado aos céus. E tudo que ele estava ensinando para as igrejas, tudo que ele estava ensinando nas suas cartas, ele não aprendeu de homem algum, mas diretamente de Jesus. Ananias ensinou para Paulo o que ele precisava saber para ser batizado, para se tornar um discípulo de Jesus. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai ser levado por Jesus aos céus, onde Jesus pessoalmente vai instruir Paulo como ele vai agir como um discípulo de Jesus e mais tarde como um apóstolo de Jesus. Versículo 22 ainda de Atos 9. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Imagina os judeus que sabiam que Saulo havia se dirigido para Damasco a fim de prender aqueles que estavam pregando o evangelho de Jesus. Agora, ao invés de ter feito isso, ao invés de ter matado os cristãos como ele fez com Estevão, matado ou sido conivente com a morte dos cristãos como ele foi com Estevão, agora, ao contrário, ele está proclamando o evangelho. Com isso, Paulo deixou os judeus confusos. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Com o passar do tempo, os judeus, quando perceberam que agora Paulo não era mais um perseguidor da igreja, mas, ao contrário disso, um pregador do evangelho, resolveram matá-lo. E Paulo, então, entende que agora ele é um perigo, para o judaísmo. Capítulo 9, versículo 25 fala: Mas os seus discípulos tomaram de noite e colocaram num cesto, descendo pela muralha. Ou seja, Paulo vai até a cidade de Jerusalém, e lá em Jerusalém, os judeus vão tentar matar o apóstolo Paulo, que ainda não está agindo como um apóstolo, mas o simples fato de ele ser um discípulo de Jesus está levando muitos judeus a tentar tirar a vida de Paulo. Mas os discípulos de Jesus, então, colocam Paulo num cesto e tiram Paulo de Jerusalém, né? Mais tarde, no versículos 26 a 29, a Bíblia vai falar que Paulo volta a Jerusalém agora com o apoio de Barnabé. E ele tem muita dificuldade de ser aceito pelos irmãos em Cristo. Por duas coisas, porque muitos cristãos ainda estão com medo se não é uma estratégia para Paulo, ou não é uma estratégia de Paulo para se aproximar dos cristãos e matar esses cristãos depois, poder saber quem são todos os cristãos. E um grupo também que talvez esteja com muita dificuldade de aceitar Paulo agora como irmão, são aquelas pessoas que eram muito próximas de Estevão. Imagina, se você fosse o melhor amigo de Estevão e sabendo que Paulo foi o responsável pela morte de Estevão, e vendo agora o apóstolo Paulo, o Paulo como um discípulo de Jesus, falando que é um cristão. Então, assim, não dá para exigir, que os amigos de Estevão tinham dificuldades de aceitar Paulo como um cristão. Então, o capítulo 9 de Atos nos mostra Paulo tendo dificuldade não só com os judeus não cristãos, mas também com os judeus cristãos. E a partir do capítulo 9, versículo 32 a 35, Lucas volta a falar do apóstolo Pedro. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou parar em Atos capítulo 9, versículos 32, com a conversão de Saulo,
Na próxima aula eu volto com vocês para a gente falar um pouquinho do apóstolo Pedro, porque a partir, né, do capítulo 13 de Atos, o foco de Lucas no restante do livro de Atos é as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente continua falando de Atos, capítulo 9, o trabalho do apóstolo Pedro na cidade de Lida e na cidade de Jope. Ok? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.